Carta aos Coríntios com Emmanuel. Saber como deveria. Estudo das cartas de Paulo de Tarso à comunidade cristã de Corinto sob as luzes da doutrina espírita. O conhecimento leva-nos a novos mundos. Alcançamos outros patamares de percepção e entendimento de quem somos e para onde vamos. Isto, porém, não nos faz maiores ou melhores que ninguém. Ao contrário, quem muito sabe também tem consciência do pouco que é. O verdadeiro sábio é humilde, e os humildes são bem-vindos e bem-aventurados no reino dos céus. Deus nos conhece, mas quem ama conhece a Deus. Saibamos viver com a virtude do saber que alimenta e melhora o mundo. Do contrário, será apenas vaidade, pseudo-saber. Texto para análise. No tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, é inegável que todos temos a ciência exata, mas a ciência exata incha, é a caridade que edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Por conseguinte, a respeito do consumo das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que um ídolo nada é no mundo e não há outro Deus a não ser o Deus único. Se bem que existam aqueles que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, e há de fato muitos deuses e muitos senhores. Para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem nós somos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e por quem nós somos. Mas nem todos têm esta ciência. Alguns, habituados até há pouco ao culto dos ídolos, comem a carne dos sacrifícios como se fosse realmente oferecida aos ídolos, e a sua consciência, que é fraca, fica manchada. Não são os alimentos que nos aproximam de Deus. Se deixamos de comer, nada perdemos, e se comemos, nada lucramos. Tomai cuidado, porém, para que essa vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Se alguém te vê assentado à mesa em um templo de ídolo, a ti que tens a consciência esclarecida, porventura a consciência dele, que é fraco, não será induzida a comer carnes imoladas aos ídolos? E assim, por causa da tua ciência, perecerá o fraco, esse irmão pelo qual Cristo morreu. Pecando assim contra vossos irmãos e ferindo a sua consciência que é fraca, é contra Cristo que pecais. Eis porque, se um alimento é a ocasião de queda para meu irmão, para sempre deixarei de comer carne, a fim de não causar a queda de meu irmão. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 13. Antes de adentrarmos nas lições morais que este trecho do estudo da carta aos Coríntios nos oferece, façamos algumas considerações sobre o texto. Primeiramente, observemos que o formato de carta, de resposta, fica totalmente exposto no texto. Porém, Paulo generosamente nos oferece uma resposta completa, ou seja, aquela que aprendemos a dar na escola, citando parte da pergunta. Vejamos no primeiro versículo. No tocante às carnes sacrificadas aos ídolos. Em seguida fala de Paulo. E no versículo 4, a respeito do consumo das carnes imoladas. E em seguida Paulo discorre. Há uma polêmica em torno do assunto, e os cristãos de Corinto pedem a Paulo que se posicione. No entanto, ele fará algo muito acima de simplesmente tomar partido de um ou de outro, como veremos mais à frente. Outra questão é sobre a carne utilizada em sacrifícios.
tanto judeus como pagãos sacrificavam animais. Em geral, a carne do sacrifício não era utilizada como alimento. Porém, e se ocorresse de alguém comer esta carne? Isso é certo ou errado? William Barclay nos auxilia a compreender o contexto desta situação. Vimos que era virtualmente impossível viver em uma cidade grega sem enfrentar-se diariamente com o problema de comer carne, que tinha sido oferecida em sacrifício aos ídolos ou aos deuses pagãos. Para alguns dos coríntios, este assunto não representava um problema. Sustentavam que seu conhecimento superior lhes tinha ensinado que os deuses pagãos não existiam e que, portanto, era possível que um cristão comesse sem remorso carne que tinha sido oferecida aos ídolos. Feitas estas considerações gerais sobre o texto, analisemos mais detidamente a fala de Paulo. No tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, é inegável que todos temos a ciência exata. Mas a ciência exata incha, é a caridade que edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Até onde nosso conhecimento já foi capaz de nos levar? Que crenças ainda possuímos que são supersticiosas, místicas ou antinaturais? Há quem coma peixe na Sexta-feira Santa e há quem ache que há outras formas de lembrar do Cristo crucificado. O Espiritismo, por exemplo, não nos pede rituais ou cultos externos para rememorar datas ou pessoas. No entanto, não raro, deixaremos de consumir carne na Sexta-feira Santa em respeito aos nossos familiares que ainda pensam e agem dessa forma. O fato em si, comer ou não comer, atinge significados outros, e é sobre isto que Paulo fala aos coríntios e a todos nós. O que Paulo está dizendo aos coríntios é que eles já detêm o conhecimento sobre a questão das carnes usadas em sacrifícios, mas que não é apenas o conhecimento que deve ser considerado nas questões do dia a dia, em especial aquelas que causam divergência, discussões, disputas. Há uma postura de orgulho por trás daquele que usa o seu conhecimento para expor a ignorância alheia, e o único remédio para este mal é a caridade. Estamos inchados de conhecimento, mas totalmente desabastecidos de caridade. A mensagem de Paulo passa a ser profundamente oportuna e atual. Vivemos em um mundo repleto de diferenças. A diversidade é imensa e o que para um é certo, para o outro é profundamente errado. O que fazer diante dessas situações? Como um cristão deve proceder? Emmanuel comenta este versículo no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição Ciência e Amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo, exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas, para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse, nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados,
para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. O Espiritismo enfrenta um imenso desafio nessa área. Eis que há muito conhecimento oferecido e pouca caridade sendo aprendida e praticada. A comunidade de Corinto mais uma vez se aproxima de nossa realidade e as lições nos remetem a uma nova oportunidade de refletir. Sigamos em frente com o texto bíblico. Vejamos o versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Paulo dá uma guinada no texto e no que geralmente se espera de uma resposta. Ele não adentra em quem está certo ou errado, mas fala do amor a Deus. Vejamos o comentário de J.Q. Beale. Em resposta a essa situação, Paulo não ataca as bases teóricas dos que possuem conhecimento, mas redireciona a abordagem do assunto, deixando para trás a questão de determinar quem tem os melhores argumentos teológicos e passando a enfocar as questões mais fundamentais do amor a Deus e ao próximo. Ao fazê-lo, Paulo ecoa outras partes do Shema, incluindo Deuteronômio 6:5 e 11:13, quando declara: se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. É o amor a Deus, não o mero conhecimento teológico, a característica que define o povo escolhido de Deus. Thomas Wright observa a importância do Shema, ao ressaltar que as referências que Paulo faz ao amor do ser humano a Deus, em contraste com o oposto, são poucas e dispersas, e nesse caso, pelo menos, o motivo da referência é o fato de que ele deseja aludir ou evocar a confissão da fé monoteísta dos judeus. O Shema apresenta duas alternativas: ou o povo de Deus o amará e servirá, ou se desviará e cultuará outros deuses, adorando-os. Deus conhece nosso íntimo, nossas mais ocultas intenções. Quando nos dirigimos a uma pessoa que discorda de nós, Ele saberá o que se passa em nosso coração. Amar ao próximo como a nós mesmos é o chamado que Paulo nos relembra para usarmos diante de situações polêmicas, em que os posicionamentos se distanciam e que nem todos têm a possibilidade de discernir, de bem compreender. Vejamos como ele prossegue o texto. Ele primeiro abordará o conhecimento que os cristãos de Corinto já possuíam. Versículo 4. Por conseguinte, a respeito do consumo das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que um ídolo nada é no mundo, e não há outro Deus a não ser o Deus único, se bem que existam aqueles que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, e há de fato muitos deuses e muitos senhores. Para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem nós somos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e por quem nós somos. Nós cremos no Deus único, e isto nos dá uma perspectiva diferente para muitas coisas. Paulo nos dá a nossa origem, Pai, de quem tudo procede, e também nos mostra o guia,
Jesus, por quem tudo existe. E estes dizeres nos permitem andar pelo mundo, sabendo quem somos, filhos de Deus, e como agir. Jesus, modelo e guia. Mas este conhecimento nada é sem a caridade. De igual forma, o Espiritismo é uma chave para muitas questões do mundo físico e do mundo espiritual. Como uma ciência filosófica, a doutrina espírita alavanca o homem a um patamar de saber que lhe permite uma percepção diferente do mundo e dos acontecimentos. Porém, isto não basta. Vejamos como ele prossegue o texto, versículos 7 a 9. Mas nem todos têm esta ciência. Alguns, habituados até há pouco ao culto dos ídolos, comem a carne dos sacrifícios como se fosse realmente oferecida aos ídolos, e a sua consciência, que é fraca, fica manchada. Não são os alimentos que nos aproximam de Deus. Se deixamos de comer, nada perdemos, e se comemos, nada lucramos. Tomai cuidado, porém, para que essa vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Há quem não saiba. Há no mundo quem ainda não tenha condições de assimilar conceitos que para muitos são simples e límpidos. O que fazer diante de tais situações? Há quem tente impor o seu pensar a golpes de dialética, um esforço inútil de convencer para ganhar, para ter razão, mero exercício do orgulho. O que Paulo ensina aos Coríntios e que nós outros deveríamos aprender de uma vez por todas é que nem todos têm a ciência, e se nós a temos, se já estamos diante desta liberdade, não podemos permitir que ela seja motivo de queda para os outros. Vejamos o comentário de Emmanuel sobre esta questão no livro Vinha de Luz, Saber como Convém. E se alguém cuida de saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. A civilização sempre cuida de saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendam guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem nos ouve, e que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra. Localizam o bem e o mal. Identificam a sombra e a luz. E distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos, no plano das formas temporárias, não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Sigamos para o trecho final do capítulo 8, versículos 10 a 13. Se alguém te vê sentado à mesa em um templo de ídolo, a ti que tens a consciência esclarecida,
Porventura a consciência dele, que é fraco, não será induzida a comer carnes imoladas aos ídolos? E assim, por causa da tua ciência, perecerá o fraco, esse irmão pelo qual Cristo morreu, pecando assim contra vossos irmãos e ferindo a sua consciência que é fraca, é contra Cristo que pecais. Isso porque se um alimento é ocasião de queda para meu irmão, para sempre deixarei de comer carne, a fim de não causar a queda de meu irmão. O conhecimento caminha mal, se desacompanhado da caridade. Ao longo dos milênios temos observado os ditos sábios do mundo distanciando-se da vida prática. Ao considerar-se melhor ou acima da média, deixam de preocupar-se com o outro, deixam de exercitar a compaixão quando alguém não lhe detém os conhecimentos. Paulo nos traz um rico pensamento neste estudo que vai muito além da questão de comer ou não carnes de sacrifício. O que ele nos está dizendo é que estamos em estágios evolutivos diferentes. Alguns já conseguem entender o valor das coisas, outros, porém, ainda se apegam a rituais, a superstições e misticismos, ou mesmo em caminho contrário, negam tudo que não seja material. O que fazer diante da ignorância? Cabe ao cristão não servir de pedra de tropeço, de colocar-se no lugar do outro e tratar com todo respeito e caridade que a situação pede. A capacidade de empatia será o traço que definirá a distância entre o conhecimento e a caridade. Barclay novamente nos auxilia. Não terei que julgar nada, unicamente do ponto de vista do conhecimento. Terei que fazer, tendo em conta o amor. O argumento dos coríntios mais adiantados era que consideravam o ídolo como nada. Seus conhecimentos os levaram a superar a idolatria. Sempre existe certo perigo no conhecimento. Tende a que o homem seja arrogante, tende a que se sinta superior e despreze o homem que não está adiantado como ele. Tende a fazê-lo desconsiderado com aqueles que consideram ignorantes. Mas o ter consciência de uma superioridade intelectual é algo perigoso. Nossa conduta deveria ser guiada sempre, não pelo pensamento de que sabemos mais, mas sim pelo amor considerado e benévolo por nosso próximo. E bem pode ser que, por ele, tenhamos que deixar de fazer e dizer coisas que bem poderíamos fazer e dizer. Tudo isto nos leva à verdade maior de todas. Ninguém tem direito a reclamar um direito, recorrer a um capricho ou exigir uma prerrogativa que possa ser a ruína de outrem. Pode ser que conte com a força e a vontade de manter-se em seu lugar, mas não só deve pensar em si mesmo, deve pensar no irmão mais fraco. Poderíamos ter muito conhecimento, mas a sabedoria cristã decorre de agregar o amor, a caridade ao saber, para que ele tenha um propósito, para que ele seja útil a nós e ao mundo, para a construção de um mundo melhor. Emmanuel nos ensina: na vida espiritual, todavia, os verdadeiros sábios são conhecidos por ângulos diferentes. Os verdadeiros amigos da luz revelam-se através da generosidade pessoal. Sabem que o isolamento é o orgulho, que a violência é a crueldade, que a exigência descabida é serviço da treva, que o sarcasmo é perturbação. Reconhecem que a sabedoria é paternidade espiritual, cheia de compreensão e carinho, e por isso, sem qualquer humilhação a ninguém, auxiliam a todos, indistintamente, acendendo com amor na escura ignorância que os cerca. A luz abençoada que brilhará vitoriosa amanhã. Trecho do livro segue.
Encerramos essas reflexões com a oportunidade de rever nossa postura diante de nossos irmãos, sabedores de que o conhecimento é a alavanca imprescindível, porém só alcançará as alturas celestiais se estiver acompanhado do amor, da caridade. Estamos aqui para aprender a caminhar com os dois, em equilíbrio. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.